convidar que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 26 ao verso 38. Evangelho de Lucas 1, do 26 ao 38. Achou aí? Lucas 1, 26 ao 38 diz: No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome... Qual o nome dela? Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Verso 30. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Verso 37, pois nada é... Maria disse: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou até aqui. Pai, fala aos nossos corações. Espírito Santo, nos ministra, Senhor. Que nessa manhã nós sejamos dirigidos pela Tua palavra. Que nessa manhã nós possamos entender o que é Natal. Que nessa manhã o Teu Espírito nos conduza, nos edifique e nos cure, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, meus irmãos, esse ano eu voltei os meus olhos um pouco, conversando com a Fabiana, isso era meados de agosto, a gente conversava, de que nós precisamos entender o que é o verdadeiro Natal. Nós sabemos o que é Natal, a gente sabe. Mas nós sabemos até a página 2. Porque a partir disso a gente tem muitas concepções que muitas vezes são concepções erradas do que é o verdadeiro Natal. Então nós vamos falar durante agora os 3 domingos, encerrando com nossa celebração de gratidão, sobre o que é o verdadeiro Natal. E esse texto aqui, esse texto de Lucas que nós lemos, nos mostra de que o Natal, ele não nasce de uma tradição cultural, mas ele nos mostra que o Natal nasce por iniciativa soberana de Deus. Você não observa no texto Maria orando pedindo um filho. Maria não estava orando pedindo um filho, mas nós observamos Deus procurando ela, através do seu anjo, e por iniciativa divina, a gente observa Deus dizendo a ela o que aconteceria a partir dela. E aí nós observamos no final, ela dizendo: Eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua palavra. O Natal nos dias de hoje, ele se tornou muita coisa
E tem como detalhe o nascimento de Jesus. Essa decoração de Natal, com exceção das árvores que vocês estão vendo aqui, exagerado, com pisca gigante, tipo Toy Story, bola grande, presente pendurado, foi proposital. Para nós olharmos para isso de maneira exagerada e refletirmos o que o Natal é para nós. Nós vivemos em uma sociedade, que o Natal para muitos é o quê? Árvore de Natal bonita. Porque quem tem a árvore de Natal mais bonita, assim, vou agora o centro da cidade está todo enfeitado, vamos para o centro da cidade, vamos para a Praça da Sé, uhul, Vamos no shopping ver a árvore de Natal. Então, se tornaram símbolos do que é o Natal. Só que o Natal não é só isso. Muitos olham também o Natal como uma época de comércio, correria, as pessoas comprando que nem loucas, consumo excessivo. Sabe que uma das épocas que mais nasce a inadimplência é no final do ano, você sabia disso? Porque a pessoa já conta com o 13º de 4 gerações, Ela conta com dela, com do filho, com do neto e com do bisneto, tudo que vai chegar. Por quê? Porque é um impulso, as pessoas acabam movendo-se por impulso. É uma correria louca ou não é? Quem é que tentou sair de carro essa semana? Quem foi na 25 de março? Só para me saber só. Deus te abençoe. Louvado seja. Irmãos. O povo gosta desse agito. Faz parte da época. Ah, mas isso recrimina? Não. Mas a gente precisa ter em mente que é muito mais do que isso. A gente precisa ter em mente, as pessoas correndo, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que somente enfeites. É nessa época do ano agora que elas surgem. Quem que surge nessa época do ano? Não, aqui é um amigo secreto, Aqui é um amigo secreto, olha lá. O cara ganhou um presente bonito, ela ganhou um par de meia. A felicidade dela. Mas elas aparecem nessa época do... também, eu nem sei o que está aqui no slide, irmãos. Os filmes de Natal. Quem gosta de filme de Natal aqui? Você assiste só nessa época do ano. O filme do Marcelo, quer dizer, do Grinch, Esqueceram de Mim. Agora sim, elas ficam guardadas o ano todo secando, para que nessa época agora elas apareçam na maionese, no arroz, no bolo, ou um prato somente delas. A uva passa. Mas, muito além das expectativas, a gente percebe, quando nós lemos aqui as palavras de Lucas, em que o Natal bíblico, ele não começa em vitrines iluminadas, mas ele começa em uma casa simples, com uma moça simples, surpreendidos por um Deus extraordinário. O Natal bíblico nos mostra a imagem do céu invadindo a terra, do Deus Todo-Poderoso vindo visitar o homem. E meus irmãos, o Natal é o movimento, olha só, o Natal é o movimento soberano do amor de Deus em direção ao mundo. Embora gostemos de árvores de Natal, de passear na 25 de março, de todo dia, toda sexta-feira ir passear no shopping, inclusive dia 23, porque você não vai comprar nada, mas está lá. Nós precisamos ter em mente isso, que o Natal é o movimento soberano do amor de Deus em direção ao mundo. É aqui que nós temos que colocar os nossos olhos, e não podemos perder isso de vista. Porque o Natal, ele não é um evento humano. O Natal não é um evento humano. Mas ele é um movimento do soberano em direção ao homem. É um movimento redentor. Natal é essa ação de Deus que vem sobre o homem, trazendo sobre eles a salvação, restituindo ao homem a condição lá de trás em que o pecado destruiu. Este texto que nós lemos,
Ele vai nos revelar alguns movimentos. Eu quero destacar 3 movimentos desse texto aqui, que são respostas essenciais diante da encarnação do Deus que se fez homem. Presta atenção, irmãos. Hoje, na Trindade, tem um homem marcado. Quando Jesus ressuscitou, onde Tomé quis tocar? E esse Deus marcado, hoje está soberano, reinando. E Ele vai voltar. Nós não podemos perder isso de vista. Embora sejamos deste mundo, embora interagimos neste mundo, embora consumimos as coisas deste mundo, desta era, mas nós não somos influenciados por ela. E nós não podemos perder de vista o amor de Deus que veio em direção ao homem. E voltando aqui ao nosso texto, Lucas 1, 26 a 28, vamos ler aqui, diz o seguinte: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma cidade da Galileia. Verso 27, a uma virgem, de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. O anjo chega a Nazaré. O que era Nazaré? Nazaré era um lugar improvável. Nazaré era um lugar desprezado. Nazaré era um lugar sem glamour. E naquele lugar, desprezado, improvável e sem glamour, ele encontra uma jovem sem títulos. Ele encontra uma jovem sem influência. Ele encontra uma jovem sem um currículo espiritual extraordinário. Mas ele encontra um coração. Tanto que, o que o anjo fala para ela? Ele chama ela de quê? De mulher favorecida. Este primeiro movimento é a graça que nos visita. Meus irmãos, esse termo, mulher favorecida, ele não aponta para que aquela tinha muito mérito. Mas ele nos mostra, a tradução original do texto nos fala de uma graça concedida por Deus. Ela era favorecida, não porque ela tinha qualidades, não é isso. Era um apontamento vindo direto de Deus. Favorecida. Nós somos favorecidos porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então essa encarnação, esse Deus que se faz carne, ele começa a iniciativa como? Presta atenção, irmãos. Jesus não podia aparecer já homem, pronto, já? Apareceu. Estou aqui. Mas não. Deus toma a iniciativa de se aproximar do homem. Deus toma a iniciativa. E assim, meus irmãos, acontece até hoje. Acontece até hoje. Ele nos visita quando nós menos esperamos. Nos nossos maiores momentos de deserto, nos nossos maiores momentos de aflição, nas nossas maiores dores, Ele nos visita. Ele nos visita nos lugares mais comuns até os lugares mais incomuns. Porque Ele é o quê? Como que Ele era chamado? Emanuel. Emanuel o quê? Deus conosco. Meus irmãos, o Natal nada mais é do que Deus batendo a porta do nosso cotidiano todos os dias. E nós precisamos ter muito claro isso. Porque muitas vezes nós temos nos relacionado com essa data somente como uma festa. Somente como a festa de Natal. A fé é Natal.
De repente, quando chega essa época, você já fica visualizando as férias. Quem aqui já está de olho nas férias? Levanta a mão. Eu levanto a mão. Já está sonhando já. Fala assim, férias, vem em mim que eu estou facinho. Contando que o calendário está chegando. Por quê? Porque chegou o Natal, final de ano. Mas nós precisamos, meus irmãos, além de celebrar uma festa, nós precisamos celebrar a graça. Nós precisamos celebrar muito mais do que somente uma data. Nós precisamos celebrar a graça. Não somente celebrar as luzes, mas nós precisamos celebrar a graça que nos alcançou. Sabe, meus irmãos, muitos cristãos, eles se emocionam com a festa, mas ignoram, permanecem frios diante com o Deus do dia a dia que nos visita e que fala conosco. Se emociona com a festa. Come que nem gente grande. É na hora de educada, né? Mas ignora o que está por trás. A gente se empenha, e é verdade, isso é nobre, tem que ser feito, fazer comida, né? A comida dura até o carnaval, você congela para o carnaval, você tem comida ainda, guardada, estocada, é ceia de Natal. Aí vira ceia do ano novo, porque você pega o ano novo, às vezes tem uns que congela para congelar duas juntas, né? É Corpus Christi, está comendo a ceia de Natal ainda, na Páscoa. Porque é tanta coisa, isso é nobre? Sim. Mas existe muito mais por trás disso. Muito mais por trás disso. Meus irmãos, que essa data seja uma data que nos leve à reflexão do Deus que nos visita dia após dia. Que você não seja uma pessoa ocupada demais, ocupada com o externo. E muitas vezes é tão ativo que perde o essencial. Que perde a essência. Se o anjo chegasse à sua casa hoje, como chegou até Maria? A minha pergunta para você é, você perceberia? Porque a gente está tão corrido, irmãos. A vida é tão corrida, é ou não é? Você perceberia? Irmãos, Deus tem falado conosco todos os dias. O Senhor nos tem direcionado domingo após domingo. E sabe o que nós temos feito? Nós temos rejeitado, porque nós somos ocupados demais. A nossa agenda é cheia. Deus nos tem procurado dia após dia, porém nós o temos rejeitado. Eu me recordava de Gideão. Gideão não estava exposto pedindo, vem em mim, Senhor, não. Gideão estava escondido. A palavra fala que ele estava malhando trigo no lagar. Ou seja, ele estava malhando trigo onde não era o lugar de malhar trigo. Gideão estava escondido. Gideão estava com medo. Gideão estava inseguro. E sabe o que o Senhor fala para ele? O Senhor é contigo, homem valente. Talvez você esteja aqui nessa manhã com medo. Inseguro. Mas sabe o que o Senhor fala para você? Eu sou contigo, homem e mulher valente. Ele está com você. E esse episódio, dessa visitação divina, tanto como Maria, como Gideão, que entrou na nossa pauta aqui, ele não acontece porque somos bons. Ele não acontece porque nós somos fortes. Mas ele acontece porque Deus é gracioso. Ele acontece porque nós somos graciosos. Ele é gracioso, nós não, né? A gente merecia, você sabe, né? Ele é gracioso. E Ele nos ama. Sabe, meus irmãos, primeiro ponto, nos mostra que a encarnação do Deus que se fez homem é Deus
decidindo visitar o homem, mesmo quando o homem não estava preparado. E nós precisamos reconhecer isso. Reconhecer que temos um Deus que nos visita, mesmo quando nós não estamos preparados. Agora, que nós tenhamos corações, olhos, ouvidos, para ouvirmos aquilo que o Senhor nos fala. Continua a leitura, o verso 29, diz que Maria, confusa, olha só. Como Maria ficou? Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. E verso 33 diz, e ele reinará sobre Israel por quanto tempo? Seu reino jamais terá fim. Maria ficou confusa. Na tradução, quando você vai ler a tradução da palavra confusa, você vai ver também que está atrelada a palavra perturbada também. Mas não porque o anjo era assustador. Mas sabe por que ela ficou confusa? Porque a vida dela, a partir dali, seria mudada para sempre. Porque qual era a mensagem? Ela geraria Jesus, que é o Filho do Altíssimo, que era o Messias prometido. E aí esse segundo movimento, nós vamos ter em mente a missão que nos é revelada. Estava sendo revelado para Maria uma missão. Porque a vida dela, a partir daquele momento, seria mudada. Nós precisamos ter em mente algo, irmãos. Precisamos ter em mente que a graça não apenas nos visita, ela nos chama para um propósito. Natal não é somente sentimentalismo, mas Natal é comissionamento. É momento de nós sermos comissionados. Não é somente celebrar, mas entender que nós temos uma missão. E que essa missão, ela tem o poder de mudar as nossas vidas. Mudar o nosso dia a dia. Maria passa de agraciada para a portadora da missão. Quando você olha os discípulos de Jesus, aqueles homens sendo encontrados por Jesus, você observa que a partir do momento que eles recebem de Jesus um chamado, a vida deles é mudada. Todo aquele que recebe do Senhor um chamado, sua vida é mudada. Eu queria dizer algo, todos nós recebemos, porque nós temos sobre nós um comissionamento, em que nós fazemos vista grossa, nos fazemos desentendido, mas todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. Muitos querem que o Jesus da manjedoura, o Jesus que está lá na manjedoura bonitinho, mas não querem deixar esse Jesus da manjedoura mudar suas agendas, mudar seus compromissos, mudar suas prioridades, mudar suas decisões. Agora me pergunto a você, como você tem tratado o Natal? Como um feriado ou como um chamado? Pode ser um feriado, mas é um chamado. É um chamado. É um chamado para mim e para você. Sabe, meus irmãos, quando você olha, hoje, para muitos o Natal perdeu o Cristo e sobrou só o clima. Sobrou só o clima. Mas nós precisamos ter em mente de que essa data é muito mais do que um feriado e um clima. É um chamado que confronta o nosso conforto, que traz confronto para o nosso dia a dia,
a nossa maneira de viver, porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. Como? Através da nossa vida, das nossas palavras, o nosso estilo de vida. Sabe, meus irmãos, Maria, ela entendeu que Deus não estava apenas abençoando ela, mas Deus estava a convocando. Nós fomos chamados. E não basta nós sabermos a missão, mas nós precisamos ter algo em nós também. Precisamos confiar no Deus que torna o impossível impossível. E aí o terceiro movimento, verso 34 e verso 38, diz: Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer, o que diz? Será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Verso 37. Pois nada é impossível para quem? Maria disse: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Antes de eu partir aqui para o corpo desse tópico, quem tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem de fazer essa oração, irmão? Tenho. Será que você tem? Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Você tem coragem de fazer essa oração? Na realidade, a gente foge dessa oração. A gente foge. Porque a graça, ela traz responsabilidade. A graça de Deus, quando nos visita, ela traz responsabilidade. E nós ficamos tão preocupados com a nossa vida, que nos esquecemos disso. A resposta. Terceiro movimento, a entrega que Deus espera de nós. Sabe, meus irmãos, Maria aqui, ela não questiona. Maria não duvida. Ela faz uma pergunta: mas como isso vai acontecer? Não um questionamento de, não, será? Não. E Deus responde: o Espírito Santo virá sobre você. Ou seja, o milagre não ia ser obra humana, seria obra divina. E aí Maria declara, na minha opinião, uma das frases mais poderosas da Bíblia. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Eu vou fazer a mesma pergunta para você de novo. Você teria coragem de fazer essa declaração? Sabe, meus irmãos, a resposta que nós podemos dar a esse Natal, em que a graça se manifesta entre nós, sabe o que é? É uma submissão confiável, é confiar em Deus e submeter a tudo aquilo que Ele tem falado a nosso respeito. Sabe, meus irmãos, muitos querem um Deus que abençoe os seus planos. Muitos buscam um Deus que abençoa os seus planos, seus projetos, seus propósitos. Mas não querem um Deus que substitua os seus planos. Sabe que eu tive todos os meus planos substituídos. Quando eu converso com algumas pessoas, eu vejo muitas vezes elas abrindo mão de algumas coisas, entendendo o que Deus quer para elas naquele momento de vida. Sabe o que quer dizer isso?
Sabe o que quer dizer isso? É essa pessoa deixando Deus substituir os seus planos. Maria confronta eu e você aqui. Maria confronta eu e você. Será que nós estamos dispostos a sermos servos? Será que a gente está disposto a ser servo? Porque o Senhor procura corações que digam, cumpra-se em mim. O Senhor procura corações como foi com Isaías, quando ele disse, eis-me aqui. O Senhor espera que eu e você possamos falar diante da mensagem, diante da palavra dele, eis-me aqui. Precisamos submeter, irmãos, a nossa vida à palavra. Eu falei isso aqui alguns domingos atrás, nem lembro qual foi. Hoje, tem quantos domingos no mês? No ano, 54, 52? Não sei. Se é 54 semanas, 52 semanas. Você ouviu aqui em torno de 52 mensagens diferentes, contando que você venha todo domingo. Porque aquele só vem na ceia, né? Então, os irmãos que só vêm na ceia, hoje eu vou falar Feliz Natal, Feliz Ano Novo até janeiro, mas 54 mensagens. Você lembra do que você ouviu em alguma delas? Talvez você lembre de alguma coisa que foi Deus trazendo luz ao seu deserto. Bom. É isso aí. Mas será que você lembra de algum confronto que Deus fez com você, confrontando o seu estilo de vida e como você deveria viver para Ele? Não, irmãos. A gente geralmente lembra da palavra que traz consolo. Porque este lugar muitas vezes se torna um local da religião, né? A gente vai lá no culto, fazer o rito para o Deus que está esperando, vou entregar meu sacrifício, eu vou dar graça e paz para os irmãos, vou dar tchau para o pastor para ele ver que eu fui do culto, vou tomar a santa ceia, eu vou depois, né, comer a coxinha na cantina, porque é sagrado, vou dar a minha oferta. Ó Deus, minha oferta está aqui, ó. Eu coloquei ó Deus, ó, na salva eu estou ofertando. Porque Deus, eu preciso, a gente quer barganhar com Deus. Irmãos, este lugar se tornou um lugar de barganha. Aí chega uma data como essa, a gente, né, como é que fala? O espírito natalino. É o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo tem que vir sobre você. E você tem que falar, Senhor, submeta as minhas vontades à sua vontade. Que o Senhor mude minha agenda, que o Senhor mude minha vida, que o Senhor mude minha família. Senhor, que eu seja submisso àquilo que o Senhor quer de mim. Pai, o que o Senhor espera de mim. Irmãos, nós precisamos dar uma resposta. Precisamos dar uma resposta. Mesmo que essa resposta doa. O que o Senhor espera de você? Abraão, Gênesis 22. Deus chama Abraão para sacrificar Isaac. Abraão já era velho, teve um filho na sua velhice junto com Sara. Os dois, né, o filho da promessa. Deus prometeu, Deus me deu o filho, Isaac, o moleque está crescendo, corintiano, gente boa, está nos estudos, está firme. Isaaczinho era sabe, meu filho. E aí Deus fala, Abraão, cadê Isaaczinho? Está lá, está jogando PlayStation. Você vai entregar ele em sacrifício. A palavra não mostra Abraão criticando Deus. Abraão ficando revoltado com Jesus e parando de ir para a igreja. E tinha igreja naquela época, né? Abraão ficando beiçudo. Ah, não, Jesus, você me deu, você abençoou. É a sua bênção, é a sua promessa. Não. O que Abraão faz? Eis-me aqui. Natal é época de nós falarmos, eis-me aqui. Eis-me aqui. Maria se rendeu ao propósito. Isaías
do seu chamado, lá em Isaías 6, ele se rendeu ao propósito. Gideão, medroso, com medo, escondido, se rendeu ao propósito. Abraão se rendeu ao propósito. Eu e você fugimos do propósito. É momento de nós dizermos: eis-me aqui. O verdadeiro Natal, ele não é somente comemorado, mas ele também é obedecido. É momento de entrega a um Deus que não deixa os nossos planos intactos. Porque os planos dele são maiores do que o nosso. Eu sei que você faz planos para a vida. Eu faço, eu gosto desse negócio, fazer um monte de projeto. Mas sabe, Deus é craque, irmãos, em destruir meus planos. Ele é craque nisso. Eu só falo assim, de novo. Deus é craque em destruir os nossos planos. Sabe por quê? Porque os planos dele são superiores que o nosso. Maria entendeu isso. Isaías entendeu isso. Gideão entendeu isso. Abraão entendeu isso. Os discípulos entenderam isso. E eu e você aqui hoje precisamos entender isso. Para nós encerrarmos aqui, pessoal do louvor pode subir. Em primeiro lugar, a graça que nos visitou exige que vivamos conscientes da presença de Deus. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ajustar as nossas agendas. Precisamos ajustar as nossas rotinas. E precisamos deixar com que as nossas vidas reflitam o Deus que está conosco. O Espírito que se move em nós. Sabe que essa graça, ela tem poder para moldar as nossas atitudes diariamente. E nós vamos dar espaço para isso. Meu irmão, deixa Deus moldar a sua vida. Pega a sua vontade, os seus desejos, deixa de lado um pouquinho. Faz o que você não quer. Deixa Deus moldar a sua vida. Segundo, a missão que recebemos pede que abandonemos a vida sem propósito. A missão que recebemos pede que abandonemos a vida sem propósito. Nós precisamos ver com intencionalidade. Nós precisamos viver com intencionalidade. E a partir dessa intencionalidade, nós precisamos organizar nossa semana, nós precisamos organizar nossa vida, nós precisamos organizar nossos compromissos, precisamos organizar nossa agenda. Porque, meus irmãos, o Senhor nos chamou com o propósito divino. E terceiro e último lugar, a entrega que Deus espera de nós demanda rendição prática, não teórica. E aqui eu encerro. Rendição prática. Porque na teoria nós nos rendemos. É ou não é, irmãos? A gente está rendido teoricamente. Teoricamente, a gente se rendeu. Mas e na prática? E na prática? Fique de pé no seu lugar comigo, em nome de Jesus.